têm visto que os sistemas de alerta têm enviado mensagens, né, com mais frequência, mas o que elas devem fazer? Para onde elas devem ir se, por exemplo, sua casa, né, deslizou, se sua casa tem risco de deslizar, você toca uma sirene na sua área de morro. É um projeto que nasce a partir de uma inquietação nossa sobre por que não, né, aproveitar estruturas existentes, né, como acontece em outros países, para funcionarem durante o ano como abrigos climáticos, ou seja, não apenas no momento de um evento extremo, de uma chuva, de uma enxurrada, de um deslizamento, de uma onda de calor, mas que também possa ser utilizado ao longo do ano como uma espécie de centro cívico cidadão. O projeto Abrigo Climático eu acho bem interessante porque informa bastante, porque muita gente não sabia. Isso é interessante, que caso um dia esteja chovendo, esteja com sol, aí você sabe um canto para onde ir, sabe o que fazer. Acho que tem algo mais para alertar e tentar construir um futuro melhor, não só para Santos, mas sim para outras cidades, até para o Brasil inteiro. O grande objetivo, eu acredito que foi dar protagonismo aos adolescentes frente às mudanças climáticas, né? Frente a possibilidades de co-criar soluções que de fato fossem participativas, né? E de certa forma intergeracionais, né? Porque normalmente não se considera muito a opinião, nem o que os adolescentes e jovens estão pensando quando a gente fala de construção de política pública. Como nós temos 2 ciclos de oficinas. O primeiro ciclo de oficinas, ele é mais voltado às percepções, tanto das sensações, emoções que os estudantes têm a respeito das mudanças climáticas, como do território. Então nós fizemos um ciclo de oficinas que contou com uma caminhada, com uma oficina chamada Detetive Climático, com uma oficina de mapeamento corporal, uma oficina de território e depois uma oficina mais propositiva. E depois disso, o segundo ciclo, que são as oficinas de futuro. A gente usou metodologias como o Árvore dos Sonhos, o Caminho das Pedras, o Ponte das Ações, para assim entender de forma mais concreta quais serão esses desejos para um abrigo climático que tinham os estudantes, quais essas ações que teriam que ser feitas para atingir esses objetivos, tendo em conta os desafios que poderiam se apresentar no caminho. A oficina que eu mais gostei foi a que a gente caminhou pela cidade. Aí a gente estava muito sol no dia, né? Aí a gente viu os pontos que tem sombra e os pontos que não tem, pontos que tem que melhorar, montar árvore, por claro. Existe hoje um grande desafio de aproximar cada vez mais as crianças de uma compreensão dos problemas que afetam as pessoas em contexto de eventos extremos, porque a escola acaba sendo um momento no qual as crianças têm mais disponibilidade e ao mesmo tempo mais curiosidade e também porque as escolas podem vir a ser espaços a serem utilizados como abrigos para as populações mais vulneráveis, as populações de baixa renda na cidade de Santos e outras cidades brasileiras. Então a escola é uma espécie de um laboratório vivo, né, um micro-organismo vivo, um ecossistema, né, do que pode representar outros bairros, outros tipos de universo. Meu maior aprendizado foi ver o meio ambiente, para a gente melhorar, né, o mundo que tá tendo muita calor, essas coisas, né? Me fez pensar, tipo, pessoas sem teto, ou que moram em casas não muito boas, assim, com a condição boa. Me fez pensar, tipo, quando chove pode ter goteira, pode ter alagamento nas casas. Eu aprendi que, dependendo do lugar onde a gente está, essas mudanças se manifestam de forma diferente. Por exemplo, se eu estou no Gonzaga, que é uma das escolas que a gente trabalhou, os alunos apontam muito a questão do calor, das inundações, né, da chuva, quando chove. E numa outra escola que já é no Morro do Zé Menino, eles falam do frio, eles falam dos desabamentos e falam também da falta de energia e da queda de árvores quando chove forte. A gente ia na rotina, né? Então é sempre a mesma coisa. Tendo essa aula, meio que quebrou um pouco a nossa rotina com um lado bom. Que a gente aprendeu ao mesmo tempo aprendendo, mas só que fazendo algo diferente. No meu ponto de vista, eu vi as coisas diferentes. Os climas, antes eu só senti os climas.
Aí eu adolescente, por exemplo, o clima mudava, aí eu lembrava tudo que a gente aprendia. Clima muda por Plito, também o mar, quando tem chuva, aumenta, né? Fica muito perigoso. E no dia de calor também, o mar fica mais longe da areia. Porque quando chove muito, tem essas coisas, o mar atravessa muito para as ruas, né? Acho que na escola sobre como os jovens podem ter um protagonismo nas ações para lidar com os efeitos da mudança do clima no território, porque eles sabem muito bem o que acontece, eles percebem muitas coisas que acontecem no território e têm uma voz ativa para participar das ações para lidar com as mudanças climáticas. E para a cidade é a mesma coisa, porque para que a cidade escute mais esses jovens, né? Que eles têm muito a contribuir. É fundamental no projeto dos abrigos climáticos do litoral paulista entender que cada lugar vai ter sua própria solução. Eu acho que esse é um ponto-chave. Por isso, né, essa construção ela deve vir junto, né, com a comunidade, junto com os professores, junto com os alunos, junto com as escolas, entendendo que é um processo de longa duração. Mas, ao mesmo tempo, ele ser de longa duração não significa que ele deve começar daqui a alguns anos. Ele tem que começar já e a gente ir melhorando ele aos poucos com o que a gente tem.